Olá, tudo bem? Eu sou Claudenice, sou gestora ambiental. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as questões do nosso meio ambiente, tá? Então, nós vamos falar numa linguagem bem acessível. Se vocês depois tiverem pergunta, vocês podem mandar, a gente está à disposição, a gente estará respondendo todos os questionamentos, tá? Eu vou passar agora para vocês uma apresentação de slides, tá? Aonde nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso meio ambiente, né? Aqui nós podemos ver que tem uma foto lindíssima, né, tirada do espaço, mostrando a Terra, os pontos mais luminosos, e aí também já nos chama a atenção que pontos luminosos são os lugares que mais gastam energia. Então você vai falar, puxa vida, olha lá como tem pontos bem iluminados, né? Então, mas vamos falar um pouquinho sobre os nossos cuidados? Vamos falar o que é reciclagem, que é o que eu vim falar aqui hoje, tá? Reciclagem é aquilo que nós podemos pegar de materiais e poder transformá-los. Os materiais mais comuns que nós podemos transformar, e aí a gente vai ver alguns materiais no próximo slide, né? Então, nesse próximo slide, a gente vai ver garrafas PETs, nós vemos alguns brinquedos, nós vemos, sabe aqueles negocinho do papel higiênico, outros são de porta-papel, porta-alumínio, né? Então, a gente tem uma série de coisas que nós podemos fazer, desde reutilizar latas, né? Fazer brinquedos. Aqui eu coloquei alguns brinquedos que são mais voltados para o nosso público, né? Que são vocês, as crianças, os adolescentes, né? Outro dia nós fizemos o boliche de garrafa PET. Então, fizemos a bolinha de papel, papelão, né, enrolando, e aí fizemos o boliche com as garrafas PET. Foi muito bom, tá? No próximo slide também tem alguns itens domésticos que são reutilização de vidros, tá? Com garrafa PET, tá? Então, há um trabalho todo artesanal em volta disso, né? Quais são os materiais, então, que a gente pode reciclar? Os materiais mais utilizados para reciclagem são garrafas PET, jornais, quando a gente quer fazer aqueles cestos. Eu até não trouxe uma foto dele, mas ele é muito bacana. Então, os jornais são enrolados, bem pequenininho, como se fossem canudos, né? E esses canudos, então, são encaixados um no outro e feitos cestos. Esses dois que nós vimos, o anterior e agora, são as utilizações das garrafas PETs, garrafas de refrigerante e garrafas de que boa, de produto desinfetante, algumas garrafas que a gente pode estar fazendo, tá? Então, a gente trabalha com a reutilização disso, né? Papel a gente pode fazer papel reciclado, né? Alguns canos, algumas coisas a gente pode utilizar para fazer plantações, fazer aquelas hortas suspensas, né? Aí depende muito do que nós vamos estar fazendo. No próximo slide tem umas flores. Essas flores, elas são todos de garrafa PET, material IVA, tudo assim, reutilizando mesmo, tá? Então, embaixo tem um disquinho, lembra aqueles disquinhos de CD, que hoje DVD, que hoje já nem usa mais? Pois é, a gente utiliza eles como base para esse novo suporte aí, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre separação de lixo, que está no próximo slide, né? Onde eu vou mostrar para vocês algumas lixeiras, né? Você já deve ter visto algumas delas por aí, né? As mais utilizadas dessa daí são a azul, que é papéis, né? Aí nós temos a amarela, que é para metais, a vermelha é para ser jogado os plásticos, tá? A verde, vidros, a branca a branca e a marrom quase não são usadas no nosso meio, porque elas são bem específicas. A branca é abrangente, a marrom é específica. Eu tenho uma outra utilidade para marrom e eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá? Então, assim, na separação de lixo, a gente começa já tendo aquele cuidado de você estar separando papel, garrafa PET, plástico, vidro, tá? Porque quando você tem esse cuidado, você já está selecionando alguns itens por conta até do que vai o lixo junto com os garis, né? Hoje tem uma coleta seletiva onde muitas pessoas ganham dinheiro com latinha, ganham dinheiro com garrafa PET e com papelão. Esses são os mais, vamos dizer,
que tem um retorno financeiro, tá? Então, nós temos essa parte aí. Então, você já pode ir falando com a mamãe, com o papai, que você vai estar separando lixo, que há pessoas que coletam. E outra, hoje você viu que tem bastante coisinhas que você pode estar fazendo, tá? Que são recicláveis, ok? Então, desse material, o que não pode? Vamos ver no próximo slide o que não pode ser reciclado, tá? Entre os materiais que não pode ser reciclado, nós temos lá a pilha, essas pilhas, tanto pilha palito, pilha média e a grande, nenhum tipo de pilha pode ser reciclado, ok? Fita adesiva, etiqueta, nada disso pode ser reutilizado. Celular tem que ser devolvido, quanto a pilha e lâmpadas, tá bom? Pilha, lâmpada, celular, tem que voltar para o fornecedor. Então, meu celular não funciona mais, está estragado, então, o que vai acontecer? Ele vai retornar para o fabricante, isso já é por lei, ok? Vaso de barro, esse vaso aí, ele não tem como ser utilizado, ok? Então, quebrou, infelizmente, vai ter que ser jogado fora. Lá em cima tem um negocinho que é bem para quem mexe com o escritório, que é o papel carbonado. Papel carbonado não se usa na reciclagem, ok? E, assim, um dos mais comuns aqui é o grampo, né? Esse Ramona, grampo, que mulher coloca no cabelo, né? Esse daí também não pode ser reciclado, ok? Esses são alguns, existem mais materiais, mas esse é o mais nosso dia a dia, ok? E no próximo slide, então, nós vamos mostrar para você duas coisas bem importantes. A primeira é a compostagem. Lembra no lixo marrom lá, que eu falei para vocês que eu tinha uma outra forma que eu acho mais bacana? Então, é nessa primeira figura aí, que é chamada de compostagem. Então, vocês podem dar uma olhadinha nessa compostagem. Ela tem casca de ovo, de verdura, de fruta, terra, enfim, tudo que às vezes a gente não vai utilizar, ou porque está um descascado, ou porque é casca, ou porque é isso, ou porque é aquilo, nós vamos colocar nessa compostagem. Mas, Cláudia, como que faz compostagem? Compostagem é feita da seguinte forma: ou você coloca dentro de uma vasilha de plástico, ou você pode fazer no quintal da sua casa mesmo. Então, como funciona? Você vai cavar um buraco, vai colocando uma camada de casca de alimentos e vai colocando a terra por cima, uma camada de casca. Então, cada dia você coloca um pouco de casca que você utilizou para fazer os alimentos, né? O almoço, a janta, a lancha, enfim, você vai colocando lá. Usou, sobrou casca, sobrou as coisas, coloca lá, ok? No de baixo é um cuidado muito especial. Achei essa figura muito boa, porque normalmente ainda existe algumas coisas que vêm como vidro, como por exemplo palmito, azeitona, elas ainda vêm em vidro, geleia, sempre vem em vidrinho. E aí acontece desses vidros quebrarem ou estarem inteiros mesmos e irem para junto dos garis, e quando aquela máquina pressiona, um daqueles vidros pode espirrar nele. Quando, olha, a pessoa teve um cuidado de colocar dentro de uma sacolinha, como que eu indico para vocês? Pega a caixinha de leite, coloca o vidro lá dentro, tá? E escreve vidro, que daí ele não vai se machucar, porque os incidentes ainda continuam muito grandes com os garis que fazem a coleta do nosso lixo, e aí eles acabam se machucando, ok? Então, combinado? De hoje em diante, você vai ensinar papai, mamãe como deve ser feito, ok? Quebrou um vidro, já coloca dentro da caixinha de leite, fecha ela e coloca lá, vidro, ok? Então, tá bom. Vamos para o próximo slide? No próximo slide, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o desperdício. Há alguns tipos de desperdício, principalmente com a água. Queridos, a água hoje, ela é um dos itens mais caros que nós temos. Ela está tão cara quanto a energia que nós usamos. Então, olha só, você sabia que nessa primeira figurinha ali da escova de dente, com a torneira aberta, quando você está uns 5 minutos de torneira aberta, você utiliza de 12 a 80 litros. Veja como é complicado. Se a sua caixa tiver 500, depois você pergunta para a mamãe e papai, se a sua caixa tiver 500 ml, você já usou quase um quinto da sua caixa d'água. Isso é muito, tá? Aí, olha só, uma outra coisa, tomando banho, ali cantando no chuveiro. Olha, você canta, mas não canta com o chuveiro ligado. Você desliga o chuveiro e você canta. Sabe por quê? Se você tomar banho 15 minutos com o chuveiro totalmente ligado, você vai gastar metade da sua caixa d'água.
tá? Metade. Então, não faça isso, ok? Quando a mamãe vai lavar a calçada, o que a gente recomenda? Utilize a água de lavagem de roupa, tá? Bateu a máquina, sobrou aquela água, joga aquela água lá, porque ela, então, vai ser reutilizada. Além de lavar roupa, vai ser utilizada para lavar calçada, tá? Porque só essa água, mangueira aberta aí com 30 minutos, ele foi a caixa d'água mais um pouco, quer dizer, 560 litros, ok? Enquanto que o balde usa apenas 40 litros. Então, veja como é econômico, ok? Então, combinado? Aprenderam? Nada de cantar no banheiro, nada de você ficar escovando o dente lá com a torneira ligada, porque isso não é bom, tá? E agora, eu vou falar no próximo slide como a gente fazer a limpeza da caixa d'água, tá? A limpeza da caixa d'água, ela é sempre feita por um adulto, tá bom? Um adulto que possa ter condições de subir no telhado ou aonde está a caixa d'água, e você vai, então, fazer a limpeza. Eu vou explicar aqui para você falar para o papai e para a mamãe como deve ser feito, mas tem o passo a passo. Primeiro, esvazia a caixa d'água. Depois, retira a sujeira, né? Que sempre sobra um lodo, uma terra na coisa, então, no fundo da caixa. Então, você vai fazer a retirada daquilo lá. Fez a retirada, jogou aquela água, limpou, deixou escorrer, você vai preparar uma solução de que boa com água. Mas não é você, é sua mãe, seu pai, o responsável, ok? Você só vai ensinar, vai lá, ó, faz isso. Então, pegou 1 litro daquela água sanitária, vai jogar em 5 litros de água e vai pegar aquela solução e passar em toda a caixa d'água, na tampa, em volta, por dentro e por fora. Pode ser uma esponja, pode ser um pano, pode ser uma brocha, tudo novo, tá bom? Nada de pegar coisa usada que a gente já usa no dia a dia, que não vai dar certo. Você vai passar essa solução, então, na caixa d'água e vai deixar por meia hora. Deixou por meia hora, daí você vai deixar jogar água e deixar aquela solução escorrer pelos canos. Então, abre a caixa d'água, abre as torneiras, dá a descarga, deixa escorrer toda aquela água. Escorreu aquela água, ok, você já pode encher sua caixa d'água e utilizar. De quanto em quanto tempo é feito isso? O bom é ser feito de 6 em 6 meses, ok? Então, estamos combinados? Ensina o papai e a mamãe como fazer? Então, vamos lá, tá? No próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre queimadas. E eu quero falar para vocês o seguinte, não queime, não bote fogo no lixo, não bote fogo no papel. Ah, tô com muito pernilongo, não sei o quê. Esquece isso é tabu. Porque se você bota fogo, a fumaça afugenta um pouco, daqui a pouco eles voltam. Então, não pode ser assim, combinado? Então, não deixa queimar, não incentive, não jogue fósforo, não faça nada que possa trazer esse incidente, porque um fogo que você jogar na mata, ele vai para as outras casas, vai para matar animais, então você não quer ver bichinhos mortos, né? Então, nada disso, combinado? Isso até porque você vai ensinar a sua mamãe que queimada é crime ambiental e tem prisão para isso. Tá? Então, converse com a mamãe e tudo para que a gente não mais bote fogo. E se tiver um mato alto, chama a prefeitura, tem um disque denúncia lá, você pode, então, chamar e chamar a prefeitura para, como se diz, multar aquele terreno, tá? No próximo slide, eu até trouxe uma queimada de lixo doméstico, né? Gente, não façam isso, tá? Primeiro, porque você vai estar poluindo o meio ambiente, você pode causar um acidente muito grave, tá? E muito cuidado, porque você pode se machucar. Então, não faça. A minha recomendação é não fazer, ok? Eu vou passar, então, para a Juscelia, ela é a pedagoga, ok? Eu agradeço, ela vai estar falando um pouquinho sobre o concurso, né, que vai haver entre as turmas e entre as faixas etárias. E eu agradeço de coração por vocês terem me ouvido até aqui, tá bom? Precisando, eu estou à disposição, pode deixar as perguntas e a gente, então, vai estar respondendo todas elas. Juscelia, com você? Obrigado, Cláudia. E agora, vamos falar um pouco do nosso concurso. É a segunda etapa do nosso concurso. Uma delas é falar sobre o nosso meio ambiente, como já a Cláudia tinha explicado. E eu vim com os brinquedos e as nossas redações. Crianças de 6 a 10 aninhos vão confeccionar um brinquedo totalmente reciclável.
Esse brinquedo pode ter tampinha de garrafa, uma garrafa PET, rolinhos de papel higiênico. Eu trouxe uma demonstração para vocês, ó. Esse aqui é um biboquê. É um biboquê feito com a tampinha da garrafa PET, ó, e uma garrafa PET. Lembrando que pode usar todos os tipos de materiais e que tenha que ter cuidado na hora de furar a tampinha. Tem que sempre ter a supervisão de um adulto. Não pode fazer sozinho. Podemos usar palitinhos de picolé para fazer aviãozinho, prendedores, tampinhas de garrafa. Esses são alguns dos materiais que eu tenho na minha casa. Agora, vocês vão ter que usar a criatividade e fazer um brinquedo. Criança de 6 a 10 aninhos. A nossa outra etapa vai ser de criança de 11 a 14 anos. Ela terá que produzir um texto com o tema para preservar o meio ambiente no nosso bairro. O que devemos fazer para preservar o meio ambiente no nosso bairro? O que precisa? Como podemos fazer? Como podemos ajudar? De qual forma? Isso em forma de texto. No final, podemos fazer um desenho bem bonito, bem caprichado. Mas não se esqueça, criança, sempre com a ajuda do papai e da mamãe. Peça ajuda, use o que você tem de material, não use tesoura de adulto, use tesoura de crianças, tá bom? E não deixe de participar, porque terá uma premiação. Então, temos que participar, todas as crianças, para saber qual é o brinquedo mais legal que tem lá. Vamos lá? Beijinhos!